Aleluia. Mateus, capítulo número 7, versículo 24. Mateus 7, o quê? Mateus 7, 24. Crianças acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente ou sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada na rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa na areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Aleluia. Eu estava meditando nessa parábola que Jesus contou ali, quando Jesus começa os seus sermãos ali. Vocês sabem que Jesus, ele chama os discípulos ali, ele está sentado no Monte das Oliveiras, ele está trazendo seus sermãos, ele está trazendo ali para os discípulos o conhecimento daquilo que era correto e daquilo que não era, daquilo que eles deveriam fazer e aquilo que eles não deveriam fazer. E nesse sermão, Jesus, ele fala a respeito do juízo temerário, ou seja, ele fala do juízo repentino. Ele fala também da porta estreita, ele fala dos falsos profetas, e ele fala a respeito dessa parábola também. Então ele vai falando: não julgueis para não ser julgado, com a medida que vós julgares, julgarão de novo. Aí ele vai falando muitas outras coisas a respeito de que aquele que entra pela porta estreita, que ele deve entrar que a gente deve entrar pela porta estreita, porque o caminho para a salvação é bem estreito, a porta é apertada, o caminho é estreito. E quando Jesus está falando isso, ele está falando a respeito do Evangelho, que era necessário a gente ter algumas renúncias para poder entrar por essa porta. Por exemplo, eu não entro numa porta com muitas bagagens, né? Porque se ela é estreita, ela não vai passar, né? Não é isso. Então, eu preciso deixar as bagagens, e essas bagagens significam as coisas que a gente faz ou que a gente pensa que está em desacordo com a palavra de Deus. E Jesus, ele vai trazendo então todos esses sermãos, e ele vai contando muitas coisas, instruções para os discípulos, porque Jesus queria que os discípulos eles estivessem no reino de Deus com ele. E para isso eles precisavam ter ensinamentos. E é isso que Jesus está fazendo aqui com vocês todo mês, né? Toda a consagração das crianças. Jesus, ele está trazendo então ensinamento, né, irmã Edelise? Para as crianças estarem sendo instruídas para poder então entrar no reino do céu. Porque não tem como nós ir para o reino do céu se nós não conhecermos o caminho. Quem é o caminho? Jesus. E quem é Jesus? A palavra. Então, esta palavra aqui Deus deixou para nós seguir os ensinamentos dela, então, e conseguir estar na eternidade. Qual das crianças que querem estar na eternidade com Deus? Eu quero, e os adultos também, né? Eu quero. Eu não quero ir lá para o inferno, né, com o diabo e ficar sofrendo, não. A gente tem que ir para o céu com Jesus. Imagina o que Jesus passou, né? Ele sofreu tanto para nos dar a oportunidade, porque a Bíblia diz que todos nós, né, irmã Rubiara, estávamos condenados. Aí foi necessário ele sofrer muito, sendo justo, né, sendo filho de Deus, para nos mostrar que todo sofrimento ele estaria conosco também, irmã Denise.
Então, toda vez que a gente fosse sofrer, quando é que a gente está sofrendo, e que o diabo fala na mente da gente, o que tu quer? Deixa tudo, ou usa o coleguinha lá da escola para dizer assim, mas para que ser crente aí? Tantas crianças e tantos adolescentes estão brincando, estão fazendo tantas outras coisas, vocês têm que estar na igreja, que coisa chata. É porque eles não conhecem a verdade. Eles não sabem quão importante é a gente estar na igreja, as crianças estarem na igreja, segundo o que Jesus instruiu, para poder herdar o reino dos céus. Amém? Então, eu quero também estar trazendo aqui, nós sabemos que Jesus ele é a luz do mundo, e por isso nós vimos essa casinha aqui, ela está iluminada por dentro. Então, quando as crianças, né, ou outras pessoas do mundo vão convidar vocês para fazer o que vocês sabem, porque vocês estão sendo instruídos aqui pela palavra todo mês e nos cultos, quando o pastor, o pregador prega. Então, quando essas pessoas convidarem, né, vocês têm que lembrar sempre que quando nós estamos em obediência à palavra, mesmo que as pessoas nos convidem para fazer coisa errada, a gente tem luz, irmã Rodeária. A gente tem luz dentro de nós. Você sabia que Jesus, quando ele passou por aqui, fazendo muitos milagres, muitas maravilhas, curou os cegos, né? Abriu os olhos do cego, curou os enfermos, né? Expeliu demônios, libertou. Ele fez muitas coisas maravilhosas e Jesus ainda continua fazendo. Jesus, então, ele sempre comparava o ser humano, ou as crianças, ou os adultos, com alguma coisa, para que a gente, a nossa mente, pudesse compreender o que Deus estava falando. Então, Jesus, às vezes, ele fala de uma árvore, né? A árvore má, ela dá frutos maus, a árvore boa dá frutos bons. Ele está comparando as crianças com uma árvore. Aí, aqui nessa ocasião, Jesus, ele está comparando as crianças, irmã Sara, com uma casinha, né? Ele está dizendo, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ou seja, ele ouve, mas ele não sai assim como se ele não estivesse ouvindo, né, irmã Elise? Imagina, o pastor falou isso, a mãe disse que Jesus disse que não se agrada disso, mas eu não quero saber, eu vou fazer o que eu quero. E aí, essa casa não vai estar com Jesus dentro, ela não vai estar iluminada. Mas, quando a gente ouve e entende que aquilo que Jesus deixou para nós não é para o nosso mal, mas é para o nosso bem, porque Ele sabe que nós temos uma natureza, né? Esse corpo aqui, ele é terrível. Antes de Jesus entrar, a nossa casa era trevas, era muitas trevas. Eu não quero demorar, vou tentar ser bem breve para não ocupar muito tempo das crianças. Mas o que acontece? Mas quando Jesus entra nessa casa, e como é que Jesus entra nessa casa? Quando a gente ouve a palavra? Sim ou não? Só quando a gente ouve a palavra? Sim ou não? Ou quando a gente pratica? Quando a gente ouve ou quando a gente pratica? Quando a gente pratica, quando a gente obedece. Como é que as crianças obedecem, né? Quando o pai e a mãe dizem assim, que a criança não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, às vezes as crianças, e eu já fui criança, eu sei, né, irmã Sara, que a gente diz assim, como o pai é chato, como a mãe é chata, não pode fazer nada, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas não, é a mesma coisa quando a gente ouve a palavra de Jesus e a gente não obedece, a gente está achando Jesus chato. Mas Jesus, a Bíblia diz assim, que se o pai e a mãe corrigem os filhos, né, quanto mais o nosso Pai que está no céu. E se o pai e a mãe sabem dar duas coisas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Então, se o pai e a mãe que a gente vê, né, sempre também, além de nos corrigir, eles sempre tentam dar o melhor, imagina o que Deus não tem para vocês, né? Imagina o que Deus não tem para dar para vocês. Amém? Nós vamos fazer
Nós vamos aqui, eu quero ler alguns versículos, eu quero pedir ajuda para as irmãs, as irmãs. Gênesis 1 e 3, a irmã Rubiara, pode ler para nós, irmã Rubiara? Gênesis 1 e 3. A irmã Sara, pode ler para nós Mateus 5 e 14 e 5 e 15. Tu também vai ler, tu lê, né? Mateus 5, 14, 5 e 15. Só as pequenininhas que não vão participar, que não têm a Bíblia. Eles têm também? Tá. Então, daí nós vamos ler também Lucas 11, 34. Pode ser a irmã Simeia. Vai ler Lucas 11, 34. Tá, irmã Simeia? E nós vamos... Eu vou ler onde? E tu vai ler Salmo 27, 1. Salmo 27? É. E a irmã Sofia vai ler Salmo 119, 130. Salmo 119, versículo 130. Tá? O meu é Salmo 27, 30. Primeiro Gênesis 1 e 3. É eu? É. Agora? É. E disse Deus, haja luz e houve luz. O que Deus disse quando Deus criou todas as coisas? E haja luz e houve luz. Então, o que Deus fez aqui? Deus criou todas as coisas que a gente vê, terra, céu, animais, mar, tudo Deus criou, as estrelas, o sol, tudo pelo poder da sua palavra. E uma palavra, e Deus disse, então, haja luz e houve luz. Né? E Deus, a Bíblia diz que Deus viu que a luz era boa. Amém? Agora, Mateus 5, 14 e 15. Ô, Shira, o meu não tem 27, 30. 27, 1. Mateus 5, 14. E 15. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. E dá luz a todos que estão na casa. Então, o que a Bíblia diz ali? Que nós, né, nós temos uma casinha, então nós iluminamos as pessoas, né? Nós iluminamos dentro da nossa casa. Vocês iluminam lá dentro da escola, quando vocês estão obedecendo a palavra. Vocês acham que as crianças, por mais que elas falem mal de vocês, elas não estão com inveja? Elas não estão muitas vezes olhando para vocês assim e vendo que vocês são diferentes? E isso é maravilhoso, porque todo mundo é igual. O bom é a gente ser diferente, quando é para melhor, claro, né? Quando é para melhor. Então elas olham, às vezes elas julgam vocês porque elas gostariam de ser, mas elas não conseguem porque elas estão escravizadas, né? Elas não têm liberdade, o diabo escravizam elas, então por mais que elas tentem fazer alguma coisa, elas não conseguem. Por exemplo, uma pessoa que é alcoólatra, ela diz, mas o crente não pode beber. Quem disse que crente não pode beber? Crente pode, né? Pode ir lá no bar, comprar uma cerveja, a gente é livre. Jesus nos libertou, nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a gente pode, a gente só não faz porque não quer, porque não convém. Agora, se um alcoólatra lá quiser parar de beber, ele consegue? Se Jesus não libertar ele? Não. Então, por isso que às vezes as pessoas olham pra gente, né? E acham a gente diferente, porque eles queriam fazer o que a gente consegue por ser livre e eles não. E aí eles criticam, né? Então, a gente vê que a gente é luz. Aonde vocês estiverem, vocês vão estar iluminando lá na escola. Tá? Agora, quem é o próximo? Pode ser a Sofia. A entrada das palavras da luz, dá entendimento aos sentidos. Tu leu 119 e 130? Amém. A irmã pode ler de novo? Tu fechou? Tá. Então a gente lê o outro. Quem é que vai ler agora o Samuel 27, 1?
Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Amém. É só esse versículo. Viu? O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. A quem nós vamos temer? Quem é o homem para dizer para nós: vocês não devem fazer isso, vocês não devem fazer aquilo? Se o Senhor é a nossa luz e Ele está dizendo que nós não devemos temer, vocês não devem temer. Quando as pessoas perseguem, você sabe que a igreja está passando por uma situação, e nós vamos passar, de muitas perseguições às vezes. As crianças serão perseguidas, farão bullying das crianças, né? O inimigo ele vai tentar entristecer o coraçãozinho das crianças, mas o que a Bíblia diz? O Senhor é a nossa luz, né? E a nossa salvação. A quem nós temeremos? Então, quando vir a adversidade, a gente tem que pensar: o Senhor é a minha luz e eu não devo temer. Amém? Faltou alguém? Pode. A entrada das tuas palavras da luz, da entendimento aos fins. Abriu a minha boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. Amém. Desejei os teus mandamentos. Olha que coisa linda, né? Desejei os teus mandamentos. O salmista, ele desejava os mandamentos de Deus. Às vezes as pessoas rejeitam, né, irmã Robiara, assim, desprezam a palavra. Mas nós não podemos fazer assim. Nós temos que desejar, querer. Assim como a gente tem um corpo físico, a gente deseja comer algumas coisas que saciam a nossa vontade, né, os nossos desejos. Qual criança que não gosta de comprar um chocolate, uma caixa de bombom e comer, né? Mas quando a gente entende que o que Deus fez para nós e deixou na sua palavra é bom para nós, talvez não agora, porque às vezes Deus diz não, mas o não de Deus vai ser bom lá no futuro, a gente deseja, né? Até porque a palavra de Deus, ela nos dá muitos livramentos que, se nós não conhecêssemos, nós faríamos, né, coisas erradas. Então nós temos que desejar, porque as crianças também têm um corpo espiritual, irmã. Não é só esse corpo que eu vejo, irmã Sara. As crianças têm outro corpo lá dentro, que é um corpo espiritual. E esse corpo espiritual a gente alimenta como? Com a palavra. Senão a gente fica, né, vivinho, come tudo de bom, tudo que gosta, e o espírito fica mortinho. E aí depois Jesus voltar, para onde nós vamos? Né? Então a gente tem que desejar os mandamentos do Senhor, amém? Vamos fazer o teste aqui dessas casas, então? Sim! Alguém pode abrir? Deixa eu ver. Quem poderia desligar? Mas tu vai colocar o... Não poderia, eu acho. Ventilador. Vamos fazer um Agora teste. só. Será que alcança aqui, Denise? Aquela ali vai derrubar. Papelão. Ah, meu Deus. Quase caiu. Eu acho que tinha que ser ali na frente, Denise. Pra ela. Quer que eu segure, mãe Denise? Não, eu seguro. Pode botar numa cadeira. É seguro. Pode botar numa cadeira. Só que a gente fazer um teste. Eu pego a cabeça. Aleluia, Deus é bom, né? Que coisa boa. Jesus é bom. Deixa eu ver. Aí eu quero que vocês desliguem ali as luzes agora, que a gente vê. Só essa aí. Só uma. Vocês viram o que aconteceu com a casa?
Por que ela destruiu? Vamos ver por que ela destruiu? Olha só. Pode desligar, minha querida. Essa casa aqui, ela está em cima de uma, vamos tirar aqui para vocês verem, em cima de uma rocha. Pode ser. Ó. Tá, só para vocês verem. Não precisa abrir todo. Em cima de uma rocha. Ela não cai. E essa aqui está onde? Ó. Areia. Parecia que ela era de tijolo, ó. Parecia que ela era mais forte que a outra. Meu Deus! Mas vocês viram que Jesus não mente. Jesus, ele sempre sabe o que faz. Parecia que ela estava firme. Mas sabe o que aconteceu? Essas pessoas, elas ouviram a palavra, mas elas não obedeceram. E aí, ela não cavou, ela não orou, ela não jejuou, ela não obedeceu. E aí, ela não botou um alicerce na casa dela, ficou na areia. Aí, qualquer ventinho, mãe Denise, qualquer tristeza, vou sair da igreja. Né? Qualquer palavra que ofendeu, amargurou o coraçãozinho, eu não vou no culto. Isso é casa na areia. Mas vocês viram? Aqui, essa casa aqui, ela estava jejuando, ela estava orando, ela estava lendo a Bíblia, ela estava obedecendo, e veio os rios, e veio os ventos, e veio a tempestade, e ela não caiu, porque aquele jejum, aquela oração, ela foi cavando bem fundo e encontrou a pedra, a rocha. E sabe quem é a rocha? Jesus. Jesus é a rocha. Jesus, ele é a rocha. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o nosso libertador. Jesus é o nosso salvador. Jesus é o nosso Senhor. Essas pessoas só queriam Jesus como Salvador, mas não queriam ele como Senhor. Mas como Senhor, a gente obedece, né? Como Salvador, eu só quero salvação, mas eu não obedeço. Mas como Senhor, quem é que manda? É o Senhor ou é o servo? O Senhor. Amém? Eu quero só ler mais uma passagem. Alguém, a irmã Denise pode ler para nós. Eu quero que a irmã leia em João, no capítulo de número 3. A irmã vai ler 3, 19, 20 e 21. Eu queria um voluntário aqui. Pode ser uma Cimeia? Eu quero que de voluntário aqui. Não precisa falar nada. Pode falar. E a condenação é esta. Ó, presta atenção. Que a luz, Presta atenção, crianças. Não quero mais ver isso também. e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Viu? Todo aquele que aborrece a luz, que pratica o mal, ele não vem para a luz. Sabe por quê? Eu vou mostrar para vocês. E agora eu vou precisar que vocês desliguem a luz de novo. Irmã Cineia, pode passar aqui. Eu só quero para as crianças. Ai, como é que foi? Me ajuda, Chile? Não, eu só quero a voluntária aqui. Irmã Cineia. Eu vou mostrar para vocês uma coisa. Acorde. O que vocês estão vendo aí? Papel. Alguém sabe ler aquilo ali? Eu não sei ler. Córdia. Que mais? Pode ler. Bebedices, dissensões, impureza, glutonaria, idolatria,
Assírio. Então, o que a gente viu aqui? A gente viu todas as obras da carne aqui, né? Então, por que essas pessoas elas não vêm para a luz e as suas obras não sejam manifestas? Porque elas estão em trevas, ó. Elas estão em trevas, daqui a outra coisa. Elas estão em trevas. Então, quando a gente está em trevas, a gente tem essas obras da carne. Quando a gente não quer vir para a igreja, quando a gente não quer orar, quando a gente não quer escutar a escolinha bíblica, a gente fica nas trevas. Na terra. Nas trevas, né? Agora, pode desligar aí, Luiz? E aí, o que a Bíblia diz? Que pode desligar tudo. Quando a gente vem para a luz, a Bíblia diz, ó, que daí, quando a gente vem para a luz, ó, essas obras, elas são manifestas, ó. Aí vai começar, quando a gente começa a orar, a jejuar, a estudar a Bíblia, começa a aparecer as imperfeições que nós temos. Por isso que as pessoas não querem vir para a luz, porque elas não querem que as obras delas sejam manifestas. Mas quando eu venho para a luz, o que acontece? Ó, elas vão saindo, Jesus vai tirando, eu vou ficando limpinha. Glória a Deus. Aleluia, pode ligar. Aleluia. Aleluia. As crianças viram que coisa boa. Que vocês viram como é bom a gente vir para perto de Jesus? Sabe por que às vezes não é manifesta obras na vida das pessoas? Parece que elas estão com Deus, mas não aparece às vezes. Sabe por quê? Porque elas não vêm para a luz, porque elas não querem que Jesus reprove aquelas obras ruins, né? Vocês têm um exemplo na Bíblia de alguém que era trevas e ficou luz? Sabe quem é um exemplo? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja, ele vivia nas trevas, embora ele estivesse ouvindo a palavra de Deus. Mas estava com a casa na areia. Mas o que ele fez quando ele teve o encontro com Jesus? Ele começou a buscar Jesus, a orar, a jejuar. Diz a Bíblia que ele orou de 3 dias e ele começou a orar. E aí o que a Bíblia diz? Eu te pus para a luz dos gentios, para iluminar as nações. É isso que Deus quer fazer com vocês. É isso que Deus quer fazer comigo e com vocês. Iluminar as pessoas através das nossas boas obras. Mas primeiro nós precisamos tirar as trevas para que a luz seja manifesta. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. É isso então. Então, o que nós vamos fazer? Olha só, tudo destruído. E depois, e aí quando Jesus voltar,